Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a aula de correção de exercícios sobre pilhas e hoje nós vamos resolver o exercício número 7, que é o desafio da conversão decimal binário. O exercício 7 pede para a gente escrever um algoritmo que faça a conversão de números decimais para números binários. E para isso nós vamos utilizar pilhas para poder resolver esse problema. Antes da gente começar com esse exercício, vamos fazer uma pequena pesquisa de como a gente converte números decimais para números binários. Então, aqui no Google, conversão decimal binário, vou clicar no primeiro link. Aqui nessa figura, tem exatamente o passo a passo de como a gente converteria o número 25 para binário. Números binários são números que usam apenas dois números, o 0 e o 1. Então, para a gente poder converter um número de decimal para binário, a gente divide por 2, binário 2. Então, para converter o número 25, como é que a gente faria isso? Divide 25 por 2, tem aqui o resto, tem o quociente, que é 12, e tem o resto, que é 1. E vamos continuar isso até que a gente não consiga mais dividir esse número. 12 dividido por 2 dá 6, resto 0, 6 por 2 dá 3, resto 0, 3 dividido por 2 dá 1, resto 1, 1 dividido por 2 dá 0 e resto 1. O que a gente faz aqui agora? Vocês estão vendo que os restos foram 1, 0, 0, 1, 1. Só que, para a gente escrever o número binário, a gente vai de trás para frente. Então, é 1, 1, 0, 0, 1. 25 em binário, então, seria 1, 1, 0, 0, 1. Como que a gente pode utilizar a pilha para resolver esse problema aqui? Nós vamos pegar o resto das divisões por 2 e nós vamos colocar numa pilha. Então, nesse caso, a gente empilharia o 1, o 0, o 0, o 1 e o 1. E depois, até que a pilha estiver vazia, a gente desempilha e coloca esse número numa string. Quando a gente desempilhar, vai ficar 1, 1, 0, 0, 1. Então, a gente tem na nossa string aqui o resultado. E é exatamente esse o algoritmo que nós vamos desenvolver agora com essa lógica. Então, aqui no Eclipse, eu vou criar o exer06 com public static void main. E vou criar aqui um método para a gente poder utilizar ele várias vezes. Então, public static vai retornar uma string decimal binário. Aqui a gente vai receber um número, esse número, né, que vai ser um número decimal. E aqui no final, aqui é public. No final, como é uma string, eu vou retornar nulo, só para poder parar de dar o problema de compilação. Como a gente vai utilizar pilhas, eu vou também declarar uma pilha. Como a lista de exercício de pilhas tem 4 desafios, eu utilizei a classe pilha que a gente desenvolveu durante esse módulo para os 2 primeiros desafios. Eu vou usar aqui então a classe stack para resolver esses outros 2 desafios. Como aqui é um número e a gente vai pegar o resto sempre, eu vou utilizar então a classe integer como tipo da minha pilha. Então, pilha aqui tá ok. A gente precisa também de um número para a gente poder retornar. Então, aqui eu vou ter uma string número binário que eu vou inicializar já com vazio. Aqui no final, então, eu vou retornar esse número binário. Então, vamos lá. Enquanto o número que a gente passou for maior que 0, a gente vai começar a fazer as divisões. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o resto. Então, vou vir aqui, vou declarar um resto. O resto da divisão vai ser a divisão do número por 2. Como eu quero apenas o resto, eu vou utilizar o operador mod. Como é binário, eu vou pegar mod 2. Nisso, eu vou empilhar o resto, né? Então, eu vou empilhar o resto. Cadê? Não é empilha, é o método push resto. E depois que eu peguei o resto, a gente vai dividir o nosso número por 2. Então, eu vou utilizar aqui o operador. Isso aqui seria a mesma coisa que número recebendo o número dividido por 2. Vou pegar o número e dividir por 2 de novo, e assim a gente vai fazendo a divisão até que o número seja 0, ou então não dê mais para dividir, né? Então, a gente já tem um algoritmo aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Enquanto a pilha
não estiver vazia, não é stack, aqui é pilha, is empty. Enquanto a pilha não estiver vazia, a gente vai começar a desempilhar. Então, nós vamos desempilhar e adicionar diretamente na nossa string, que é o número binário. Então, pilha para desempilhar é o pop. Tá aqui, então. No final, nós temos o número binário. Um algoritmo super simples para poder converter decimal em binário. É exatamente aquela lógica que a gente viu naquela imagem. Aqui, novamente, eu vou fazer um public static void imprime resultado, só que aqui vai receber um número, sysout, número, mais em binário é, e aqui o decimal binário passando aquele número. Aqui, então, a gente pode começar a brincar, por exemplo. Eu vou imprimir o resultado do número 2, do número 4, do número 10, 4, o 10, vou pegar o número 25, vou pegar um outro número aqui, por exemplo, também, como o 135, né, o 10.035, e a gente vai ver aqui o resultado. Se a gente quiser, por exemplo, vou voltar aqui, o decimal, vou converter, dá 10, o 4 tem que dar 100, o 10 tem que dar 10, 10. Então, aqui, 10, 10. O 25, que a gente já tinha visto, mas só por desencargo de consciência, que é 11.001. E esse outro número aqui, que é o 135, que é 100, 111, 100, 111, 0011, 0011. 100, 111, 0011, 0011. Então, a gente tem aqui o nosso conversor de decimal a binário. Se a gente quiser levar esse exercício para um próximo nível, a gente pode deixar esse exercício um pouco mais genérico, ou seja, escrever um algoritmo utilizando pilhas que converta de decimal para qualquer base. Então, olha, vou pegar aqui e copiar para a gente poder modificar qualquer base. Então, aqui a gente vai colocar o número e vai colocar também a base que a gente quer converter. Vai continuar utilizando uma stack. Vou fazer um refactory aqui, olha. Vou botar aqui um refactory, rename, número, base, só para modificar e ter tudo bonitinho. Aqui, só que ao invés de fazer o mod 2, vai ser o mod base. Aqui eu também vou fazer o mod dividir pela base. Né? Se for, por exemplo, de decimal para octal, a base vai ser 8. Então, eu vou pegar o resto da divisão por 8 e vou passar a dividir por 8 também. E aqui tem um outro detalhe, é que eu preciso quais são os números da minha base. Quando é base 16, os números é de 0 até 9, A, B, C, D, E e F. Tá? Então, eu vou utilizar até a base 16. Por exemplo, string base, que aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu começo com as letras da base 16. A, B, C, D, E, F. Cadê? Bases. Tem aqui, então, as bases. Só que, por exemplo, quando a gente divide por 16, o resto é 10, a gente tem que, na verdade, utilizar a letra A. Então, quando a gente for desempilhar aqui, a pilha, quando for desempilhar, vai ser o 10, só que a gente quer a base. Então, nós vamos utilizar aqui bases, char at, e aí sim a gente pega o caractere do número correspondente. E a gente tem, então, o número base. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o imprime resultado qualquer base. Vou passar aqui também a base, tá? Então, aqui vai ser base, número na base. Aqui vai ser decimal, qualquer base. Então, a gente tem aqui também. Então, por exemplo, eu vou imprimir o resultado em qualquer base. Eu vou pegar esse mesmo número 25, como que o número 25 ficaria na base 16? Vou pegar também esse 1035 aqui, por exemplo, 1035 na base 8 e o 135 na base 16 também, para a gente poder ver como é que isso ficaria.
Então aqui, olha, o 25 na base 16 é 19. Aqui então, por exemplo, eu vou pegar esse site aqui, 25 para hexadecimal dá 19. Aquele 135 que a gente viu vai dar 2733. Então aqui 2733. O 1035 na base 8, decimal para octal, ó, 25 na base 8 daria 31 e o 135 que a gente viu vai dar 23463, 23463. Ou seja, com um algoritmo simples a gente consegue converter qualquer número decimal para hexadecimal. Aqui ainda o que você poderia fazer é, por exemplo, fazer uma verificação da base. Se a base for maior ou igual a 16 ou maior que 16, a gente pode o illegal argument exception, que a gente não deixa aí passar uma base maior que 16, já que as nossas bases aqui é até 16. Aqui poderia, por exemplo, não apenas a base 8, posso passar a base 9, por exemplo. Aqui a gente pode utilizar qualquer base até a base 16. Lembrando que o download do código-fonte pode ser efetuado diretamente lá no portal loiane.training gratuitamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!